Fala aí, gurizada que está assistindo, estou de volta, desta vez para fazer um top 5 oposto ao que eu fiz não na semana passada, mas eu fiz uns dias atrás aí, eu tive uns contratempos familiares no meio disso aí, então agora estou de volta para dar sequência a essas produções. E hoje o vídeo é sobre corridas em que o piloto foi um rolo compressor e como a thumbnail está escrito na thumbnail, eles sequer olharam para trás. Não olharam para trás, não foram ameaçados, e se foram ameaçados, conseguiram suprimir estas ameaças. Eles não foram superados. E para fazer este vídeo, eu levo em consideração o rating. Rating, que basicamente é uma terminologia para falar de nota, né? A nota que a NASCAR dá para um piloto após a corrida. Que no sistema estatístico, na métrica estatística, nessa métrica estatística atual deles, a nota máxima é 150. Existem outros sites que fazem outra métrica, mas eu usei o padrão da NASCAR. Que eles basicamente consideram dados como vitórias, se o piloto venceu ou não, obviamente, em que posição ele terminou, caso não venceu, se ele terminou dentro dos 15 primeiros, dos 10 primeiros, dos 20 primeiros, a posição média dele durante a corrida, e essa posição, se ele estava ou não na volta do líder durante esse período, a velocidade dele, a velocidade média dele durante a bandeira verde, voltas mais rápidas que ele virou durante a corrida, se liderou mais voltas ou não, enfim, diversos dados aí que podem determinar o rating. É uma métrica estatística utilizada pela NASCAR hoje. E enfim, nessas corridas que eu selecionei, em que os pilotos foram rolos compressores insuperáveis, a menor nota é 149.5 do Kyle Larson logo na primeira corrida. E o Kyle Larson está na thumbnail já 2 vezes porque ele é o cara do vídeo. Coloquei o Truex porque ele é o único diferente dentre nessas 5 corridas que eu vou mencionar. Então vamos dar sequência aqui ao nosso vídeo. Então peço que você acompanhe. Pode pegar uma água aí pra você. Pipoca você não pega porque tu vai assistir esse vídeo, é curtinho, daí não vai dar tempo de comer. Enfim, vamos embora. Vamos prosseguir. Então vamos para a primeira corrida, realizada no dia 30 de maio de 2021, a Charlotte 600 daquele ano. A Charlotte 600 ela vinha aqui desde 2016, vamos dizer assim, com algumas provas 2016, 17, não, 16, 2018 e 2021 foram corridas que basicamente a gente teve um domínio avassalador. Em 2025 a gente quase teve essa repetição, só que o William Byron não venceu e isso está no vídeo anterior. Essa corrida aqui então é a Charlotte 600 de 2021, em que o vencedor foi o Kyle Larson, liderando 327 das 400 voltas, vencendo os 3 segmentos e obtendo a nota máxima, obtendo 70 pontos, que eram possíveis de obter na corrida, e a nota dele foi 149.5. Se eu me lembro bem, essa corrida aí foi uma das poucas que o Kyle Larson naquela temporada ganhou com um patrocinador sem ser a Hendrick Cars, né? Ele teve a vitória dele em Nashville, que salvo engano foi com a Valvoline, e também acho que ele venceu em Bristol também no playoff, que foi com a Valvoline como patrocinador, ou com a Freightliner com outra pintura, eu não vou me lembrar agora, uma pintura temática de retrô, não me lembro agora, mas enfim. O Kyle Larson ele venceu essa corrida aí numa performance avassaladora. Ele largou da pole position, liderou todas não, mas liderou a maioria das voltas na corrida toda, isso eu já disse, mas daí venceu os 3 segmentos e venceu a corrida. Como principais ameaças a ele, a gente teve o William Byron e o Chase Elliott, que o Elliott terminou em segundo em 2 segmentos e o Byron terminou em segundo no último. E a Hendrick como um todo estava imbatível naquela corrida, né? O único não Hendrick nos top 5 foi o Kyle Busch, que terminou em terceiro. Que ele vinha nessa alta de desempenho dele em Charlotte já desde 2017. Ele vinha numa alta de desempenhos nessa pista, treinando no top 5 em todas elas, e ele manteve isso até o ano seguinte. Enfim, primeira corrida então, Kyle Larson 149.5 de nota, uma corrida em que ele não foi ameaçado praticamente por ninguém. Ele deitou, rolou e ditou o ritmo dessa corrida. Vamos para a próxima. Eu vou tentar não me prolongar muito, como eu já me prolonguei na primeira corrida, mas vamos para 2022 e que a corrida com a performance mais avassaladora, pelo menos segundo a minha pesquisa, que eu posso ter deixado alguma passar em branco, mas eu olhei bem, posso realmente ter passado em branco, mas enfim. Essa aqui foi a etapa realizada no dia de 23 de outubro de 2022, a etapa de Homestead, Miami, no playoff.
O Kyle Larson já havia sido eliminado naquela ocasião, já tinha caído no round de 12 para o Chase Briscoe ali na etapa de Charlotte, que o Briscoe conseguiu os pontos necessários ali no finzinho da corrida. Teve aquela situação com o Cole Custer, mas enfim, não importa, isso não vem ao caso. O Larson liderou 199 das 267 voltas da corrida, venceu os 2 segmentos, só que ele não largou na pole. O pole position foi o William Byron, que liderou o maior número de voltas, desconsiderando o Kyle Larson. Ele liderou 32. Outro que liderou bastante volta também foi o Martin Truex Jr., que liderou 28. Mas o Larson foi o homem da corrida, ditou o ritmo também aqui nessa ocasião. Se ele tivesse vencido a prova, ele teria ido para a final, mas acabou que ele caiu em Charlotte Roval no round anterior. E aí ele acabou só cumprindo a tabela e vencendo essa corrida aí numa performance dominante, completa. E aqui sim ele obteve o 150 de rating, né, que ele não obteve em Charlotte, aqui ele obteve. Então vamos seguir adiante. Agora nessa porção aqui, eu vou falar de outro cara que atingiu o 150 de rating, só que dessa vez não foi o Kyle Larson. Então quem é hater do Kyle Larson, esse é o único momento que tu vai ser feliz nesse vídeo. Bom, essa prova ocorreu no dia 17 de julho de 2023 e foi a etapa do em New Hampshire, né? Corrida no New Hampshire Motor Speedway. Essa corrida que foi vencida pelo Martin Truex Jr. Foi o piloto dominante na corrida, liderou 254 das 301 voltas da corrida e ele largou em segundo, né? O pole position na ocasião foi o Christopher Bell e o Bell liderou apenas uma volta, né? Ele liderou só a primeira volta da prova e depois o Truex deitou e rolou. Os outros pilotos que lideraram pouquíssimas voltas perto da magnitude do que o Truex fez. Ele venceu os 2 segmentos posteriores ao final da corrida e venceu o terceiro também praticamente sem ser contestado, tá? Ele estava com um carro muito acertado, ele finalmente venceu em New Hampshire, uma pista que ele vinha tentando vencer desde 2017, que eu lembro que ele teve provas muito boas ali, né? Tanto que em 2017 a gente teve a etapa no playoff em que ele acabou se envolvendo num acidente. Não se envolvendo, mas ele acabou ficando preso num acidente, né? Ele ficou preso num lance e o Kyle Busch e o Matt Kenseth acabaram passando ele. E aí depois ele conseguiu uma breve recuperação, mas naquele dia o Kyle Busch estava mais, pode dizer, dominante no trecho final. Mas nessa aqui o Truex foi dominante do início ao fim, varreu, todo mundo, não teve ninguém para contestá-lo e ele venceu. Rating de 150, nota máxima. Parabéns pro Truex Jr., o único que nesse vídeo que não é o Kyle Larson. Única corrida em que o Kyle Larson não foi o rolo compressor a ser mencionado neste vídeo. Cá estamos mais uma vez para uma das que foi, na minha concepção, uma das piores corridas. Isso aí é particular, tá? Mas foi uma das piores corridas que eu assisti na minha vida, essa daqui, tá? A gente teve Iowa, né? Agora, essa semana aí, domingo agora, teve Iowa. Uma prova que eu vi que várias pessoas acharam ruim, mas essa aqui supera a Iowa em níveis exponenciais, estratosféricos, astronômicos, galácticos, de todos os jeitos possíveis. 21 de setembro de 2024, a etapa do playoff Best Pro Shops Night Race, a corrida realizada em Bristol. Kyle Larson obteve uma nota de 149.7, né? E liderou o maior número de voltas, largou da segunda posição, porque o pole foi o Bowman, e o Bowman foi o que mais liderou voltas, exceto o Larson. E o Larson venceu o primeiro segmento, venceu o segundo, venceu o terceiro, foi o homem da corrida, fez os 60 pontos possíveis. Essa corrida aqui, ela me lembra bastante as que a gente teve em 2019 em Martinsville, né? Que foi um ano que as 2 corridas de Martinsville foram um cocô absoluto, né? Que o Keselowski liderou um monte no início do ano e o Truex liderou um monte no final do ano e não teve pra mais ninguém, né? Durante a corrida. E aqui não foi diferente. Larson liderou 462 das 500 voltas, né? Um dos maiores domínios da história. E aí o cara foi lá, emplacou mais uma vitória, avançou no playoff e seguiu fazendo a trajetória dele até o round de 8, onde ele caiu neste ano, né? Mas enfim, foi uma corrida, outra corrida, na verdade, avassaladora do Kyle Larson, mas essa daí foi um indício do que a gente veria nessa temporada de 2025, né? Que é a próxima corrida que eu vou falar, que é a Bristol de 2025, que foi uma coisa muito parecida com essa daqui. Mas então, Bristol 2024, Larson venceu, 462 voltas lideradas, vitória nos 3 segmentos, 149.7 de rating. Bom, vamos encerrar este vídeo. Como eu já havia dito, a corrida
de Bristol em 2024 foi basicamente uma premonição do que a gente veria em 2025. Outra vez o Kyle Larson liderou um absurdo de voltas, 411 das 500 realizadas, venceu os 2 segmentos e venceu a prova, 149.6 de rating. A maior ameaça a ele foi o Denny Hamlin, mas quem liderou o maior número de voltas sem considerar o Larson foi o Ryan Blaney, que liderou 48. Isso foi num período da corrida aí, ele acabou finalizando os segmentos em posições intermediárias do top 10, não acabou terminando tão à frente quanto poderia. Mas essa corrida aí foi basicamente aquela corrida que tu chegava, ligava e dava 10 voltas e tu dormia, porque não foi muito diferente do que a gente tinha visto no ano anterior. Pra quem torce pro Larson foi uma corrida maravilhosa, mas pra quem não torce foi uma corrida tediosa, tenebrosa e que dava vontade de dormir. E ultimamente essa é a tendência, essa não é ultimamente, mas é uma tendência que tende a ser os short tracks nos próximos anos. Caso a NASCAR não faça alguma alteração, insira os compostos de pneu múltiplos de novo, mas já tiraram essa ideia, né? Já tacaram pro alto essa ideia, espero que voltem atrás. Mas enfim, essas foram as 5 corridas dominantes que a gente pode mencionar nos anos recentes, né? Que o piloto foi avassalador e obteve uma nota absurda. Eu vou fazer uma menção honrosa a outra que foi tão dominante quanto Bristol nessa temporada, que foi a do Kansas, que o Kyle Larson liderou 221 das 267 voltas. E, é claro, ele fez o ponto de volta mais rápido, então ele fez 61. Eram possíveis 60 pontos nos estágios da corrida e ele fez 61 porque ele fez a volta mais rápida também. E ali ele obteve uma nota de 149.7. A maior ameaça dele durante a corrida foi o Chase Elliott, que teve resultados até que bons no início nos 2 segmentos. Não era até que bons nada, né? Ele foi segundo nos 2. Foram resultados excelentes. Mas que no final da corrida acabou ficando mais pra trás. E aí a gente tende... Eu não digo que a gente tende, né? De tendência, mas enfim. Eu acho que o Kyle Larson ele vai seguir com essa característica de provas invencíveis, vamos dizer assim, né? Que ele não é ameaçado em nenhum momento. E se é ameaçado, ele consegue derrotar essa ameaça sem muito esforço. Isso era uma coisa que o Truex fazia muito em muitas provas, a gente até antes dele sair da categoria, até nem antes dele, disso, até os últimos períodos de constância dele, quando ele era um cara a se ameaçar, né? 2019 é um exemplo de teve algumas provas que ele sequer foi contestado, né? Mas eu acredito que isso aí a gente vai continuar vendo com o Kyle Larson nos anos seguintes. Talvez agora a gente vá ver mais com o SVG nos mistos também, que a gente tem visto aí ultimamente. Mas eu acredito que as performances do Kyle Larson e Ovais vão ser de maior expressão que as vitórias incontestáveis do SVG nos mistos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa produção aqui é uma mais simplista que eu quis fazer, né? Mas vamos ver se eu consigo variar o conteúdo. Então agradeço se você assistiu até aqui. Valeu, falou, tamo junto, comenta, compartilha e é nóis!